A vida, o grande milagre e o grande mistério. É com esse início de vídeo que eu vou falar um pouco hoje sobre o mito da criação e o mito da morte dentro da mitologia japonesa. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir duas coisas. A primeira, que dê like neste vídeo e que compartilhe. E a segunda é comentem se você gostaria de mais assuntos sobre esse. Olá, boa noite pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Introdução. Bom, antes de começarmos a falar sobre essa história, é sabido nós conceituar o que é mitologia. Bom, as culturas antigas, na tentativa de enfrentar seus problemas relacionados a fenômenos da natureza ou até mesmo plantio e entre outras coisas, ela queria achar o porquê daquelas coisas. Foi então que eles encontraram um meio de se defender dos perigos e foi aí que criaram seus deuses, semideuses e heróis, envolvendo-os em histórias de magias e rituais fabulosos, diante dessas forças que acreditavam que tudo governava. E é aí que nasce a mitologia. A nossa história ela é muito antiga, ela começa lá no ano 712. Mas essa nossa história ela é encontrada num livro chamado Kojiki, que é o livro mais antigo sobre a história do Japão antigo. O corpo desse texto ele é escrito em mandarim, mas inclui numerosos nomes e expressões japonesas. As canções incluídas nesse texto são em japonês arcaico, escrita foneticamente com caracteres chineses, ou seja, há uma mistura entre as duas línguas, tanto o japonês quanto o chinês. Este livro foi apresentado por Isumaru, a Imperatriz de Meiji em 712. Este livro ele foi baseado em eventos que tinham sido memorizados no livro anterior, Kujuki, e também baseado nas histórias que se passaram por gerações ou gerações, assim como histórias memorizadas por Iedo Noari. A Imperatriz de Meiji, que reinou entre 707 e 721, incumbiu a Isumaru em 711 a tarefa de escrever este livro, tendo como base a crônica dos clãs e os mitos nativos, dois antigos relatos que não mais existentes e que tinham divergências entre si. O trabalho foi concluído no ano seguinte de 712. A criação. Antes da criação e a formação do mundo, as primeiras divindades surgiram na planície dos céus elevados, e tinha antes 3 deuses. A partir desses 3 surgiram as 7 gerações consecutivas. Os 7 sucessores eram compostos pelos deuses Izanagi e pela deusa Izanami, as quais foram encarregadas de criar uma série de ilhas que depois formariam o Japão. Para isso foram entregues-lhes uma lança decorada com joias. Izanami, aquele que convida, Izanagi, aquele que é convidado, eram os deuses que representavam o céu e a terra, e foram eles os criadores das grandes 8 ilhas do arquipélago japonês. Também criaram o sol, a lua, as tempestades e os outros fenômenos naturais, além de serem responsáveis pelo nascimento de outros deuses e da civilização japonesa como um todo. Naqueles tempos primórdios só existiu o Oceano de Caos. Eu vou colocar aqui o nome do governante eterno da Terra, e apareceu da massa borbulhante com 2 divindades subordinadas. Destes deuses nasceram Izanagi e sua irmã futura esposa Izanami, considerados enviados dos céus. Depois de criar uma ilha utilizando um arpão, ali estabeleceram um lar e criaram uma coluna sagrada. Da ponte flutuante celestial, Izanagi e Izanami empunharam uma lança ao mar, formando a primeira ilha. Neste local os dois realizaram um ritual de casamento. Logo depois, Izanami deu à luz as ilhas do Japão e as diversas divindades que representavam os recursos nativos e fenômenos naturais. Porém, ao nascer o deus do fogo, ela foi queimada até a morte. Inconformada com o falecimento, Izanagi foi até a Terra dos Mortos para tentar resgatar a sua esposa. Ela concordou em consultar os deuses de Yomi, mas proibiu de entrar no local e olhar de perto, que no caso seria o inferno. Impaciente pelo retorno de Izanami, ele entrou no submundo. Vagando pelo palácio dos deuses de Yomi, Izanagi ficou aterrorizado ao encontrar o corpo de sua esposa em plena decomposição. Impulsionado pelo medo, ele fugiu, perseguido pelo cadáver desesperado de sua esposa e pelos demônios. Ele escapou bloqueando a saída da Terra dos Mortos com uma grande rocha. Bom, nós conhecíamos essa história, né? E é bem parecida com a nossa querida história de Orfeu, não é verdade? A morte. De um modo geral, o termo Deus da Morte não aparece muito na literatura clássica japonesa, e não existem muitos textos que falam sobre o tema. Mas durante o período Edo, o termo Deus da Morte pode ser encontrado na obra de Shikamatsu e na literatura clássica que aborda temas de suicídio duplo. Nós conhecemos um pouco deste inferno, né, quando nós vemos a famosa história sobre os deuses da criação. Mas tem um termo na literatura japonesa que é chamado de Shinigami,
é um termo usado no Japão para descrever entidades sobrenaturais presentes na mitologia, que convidam os seres humanos à morte ou que induzem a cometer suicídio. No Ocidente trata-se, diferentemente da nossa cultura, segundo a mitologia é considerado algo inevitável, sendo importante ações realizadas em vida. A dor pelo falecimento de um ente querido se transforma em uma sensação reconfortante ao considerar que a alma da pessoa continua entre nós. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Eu gostaria de deixar minha mensagem final. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.